Mais reforços, hein? O Palmeiras quer mais jogadores nessa janela de transferência. E o Caio Paulista? Qual vai ser o futuro do Caio Paulista que o Galo não quer nem saber dele, já quer devolver? E também um goleiro. O Palmeiras tem um planejamento aí para contratar um goleiro. Tem a coletiva do Kelvin também e a fala da Leila sobre as críticas agora. É um momento pesadíssimo, né? Uma pressão muito forte que é o elenco, comissão e a diretoria estão sofrendo. Ela falou sobre isso também aí na apresentação do Kelvin. Vamos junto, muito assunto para a gente conversar aqui. Eu sou Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Erlan Dias. A gente chega aqui com vocês para mais um vídeo no canal, muita informação, muito debate e entretenimento. Você que está sempre aqui com a gente, né? Preciso te falar, preciso te avisar aí. Deixa o like, por gentileza, se você puder, né? A gente fica muito agradecido sempre que vocês dão uma fortalecida no nosso trabalho. E você que não conhece o nosso trabalho, fica até o final aí. Se você curtir, aí sim você deixa o like e se inscreve. Perfeito, meus amigos? Então vamos lá. O Palmeiras encaminhou a sexta a saída na janela e pode buscar mais 2 reforços. O Palmeiras está definindo aí os últimos detalhes para confirmar a venda do Vanderlan. A gente trouxe para vocês aqui que ele está vendido, né, para o Red Bull Bragantino, vai jogar no Red Bull Bragantino e vai se tornar a sexta saída do elenco do Palmeiras nessa janela de transferências. A diretoria do Palmeiras, inclusive, ela avalia já quais as contratações que ela pode fazer, inclusive, para o lugar do Vanderlan. E deixaram o Palmeiras, nesse meio do ano, o Matheus, goleiro, né, o Naves, o Mike, o Richard Rios e o Estevão e o Vanderlan. É a sexta saída do Palmeiras aí, mostrando claramente a reformulação do Palmeiras. Então, o Palmeiras ele promoveu o Aranha, goleiro, manteve a defesa aí Gustavo Gomes, Murilo, Bruno Fux, Mikael e Benedetti, enquanto contratou o Kelvin para repor a saída do Mike, e o Sousa se tornou também mais uma opção no ataque do Palmeiras. O Anderson Barros, aí, diretor, ele confirmou que o Palmeiras está no mercado em busca de contratações, e o principal caso aí é no meio-campo, é o camisa 8, o substituto do Richard Rios, embora a gente tenha um Evangelista ali, que ele tenha sido um reforço trazido aí prevendo a saída do Rios. Ele hoje é o único segundo volante de origem no Palmeiras, e o Palmeiras tem buscado aí opções, especialmente em mercados vizinhos nossos aqui, né? Tentou o Deossa, tentou o Marcel Ruiz, que é um nome que agrada, só que o Toluca e eles não se mostram dispostos aí a abrir uma negociação agora, né? A flexibilizar esse tipo de negociação agora. Então o Palmeiras debate se vai buscar um lateral esquerdo para ser reserva do Piquerez, que tem titular, que é titular, né? E tem um contrato também até 2030. E o Arthur, atleta do Sub-20, que também está participando das atividades com o profissional, ele foi relacionado para o jogo contra o Corinthians da Copa do Brasil. Lateral esquerdo de 19 anos, né, de idade, ele é considerado muito promissor e ele pode ganhar espaço com a saída do Vanderlan. Então, senhores, a janela de transferências ela fica aberta até 2 de setembro. O Palmeiras tem menos de um mês para fazer a sua reposição aí, tanto para a camisa 8 quanto para laterais esquerdos. Qual que é a sua opinião aí, senhor Erlandias? E a opinião da rapaziada também nos comentários. Precisa fazer, né, cara? Do Richard Hill a gente ficou muito claro porque ele realmente fazia muita diferença no time. E o do lateral esquerdo é aquele lance. Vai precisar, em algum momento vai com certeza precisar. Uhum. E hoje não tem jogo tranquilo mais, né? O Não. brasileiro, como vai ser ponto a ponto, qualquer jogo, a Juventude em casa, vai ser um jogo embaçado. Então, os outros jogos são Libertadores. Então não vai ter jogo tranquilo daqui até o final do ano. E aí colocar o moleque Arthur pode até ser bom de bola, né? Mas colocar na fogueira assim é complicado. Então precisa agir rápido aí. O Rios, eu acho que pela necessidade realmente do time, o substituto do Rios, né? A necessidade do time e o lateral esquerdo por essa necessidade de quando o Piquerez estiver fora, né? Que é normal. Uhum. Às vezes desgaste, uma lesão ou outra, suspensão. Tem várias circunstâncias para o cara ficar fora do jogo. Então precisa se movimentar aí. Experiência, viu, cara? Eu queria que o Palmeiras fosse buscar experiência agora na lateral esquerda aí, porque não tem problema você ter 3 opções, né? O Palmeiras muito tempo ficou Mike, Marcos Rocha e Giai. Naturalmente, um vai jogar menos. Então, e é até bom para esses novos garotos que estão subindo aí, para ganhando minutagem e com calma, né? Então você tem ali, você consegue ter um lateral consolidado, que é o Piquerez, talvez até algum outro mais experiente, que o nível não caia tanto quando precisar substituir, é muito importante, né? Muito importante para o Palmeiras, para o nível do elenco. É impossível um elenco ficar 100% nivelado.
mas é principalmente você não sentir as substituições, que é o que acontece muito com o Palmeiras, né? A gente tá vendo aí o caso do Evangelista, o Rio saiu, você sente pra caramba ali a questão do camisa 8, a questão de você ter um cara mais agudo de finalização, também aí a questão do Piquerez quando o Vanderlan joga. Então, realmente é bom você ter. Difícil você ter um elenco 100% nivelado, mas o com mais você conseguir ali dentro dos parâmetros do cara que é titular, o dano ele acaba sendo menor, né? E falando em lateral, pode falar, vai lá. Do Evangelista, é até uma questão assim, não é nem do cara. O Evangelista eu percebo ele muito esforçado. Bom, Né? ele é Acho que bom, teve cara. até o lance contra o Corinthians, acho que ele ganhou a bola de 3, assim. Ele insiste na jogada, mas que são características. Ele não tem a qualidade que o Rios tinha, assim como o Rios, a gente reclamava da marcação dele, né? Então é questão de característica mesmo, de procurar um jogador nessa característica. Exatamente. E tá falando aí de Caio Paulista, viu? O Palmeiras não quer o retorno do Caio Paulista. Mesmo com a saída do Vanderlan, olha que fase do Caio Paulista. Mesmo com a Meu saída do Deus. Vanderlan, o Palmeiras não quer o retorno do Caio Paulista e ele permanece no Atlético Mineiro. O Atlético ia devolver, aquela fonte que nós trouxemos para vocês aí, a informação era real, o Atlético queria devolver, o Palmeiras não tem interesse no retorno do Caio Paulista. Inclusive fonte também do Lucas Tanaka, jornalista, e ele teria negado qualquer possibilidade de que o empréstimo com o Atlético Mineiro seja encerrado, tá? O assunto ele veio à tona aí após a saída do Vanderlan. E mesmo com o Vanderlan deixando o Palmeiras não tem interesse em trazer o Caio Paulista mais uma vez. Ele que foi contratado em 2024 pelo Palmeiras, teve 41 jogos, não marcou nenhum gol, e nessa temporada foi acertado o empréstimo dele para o Galo, ele já jogou 20 partidas, ele que tem 27 anos, ele não entra em campo desde 24 de julho contra o Bucaramanga, quando ele foi titular, e aí nos últimos quatro confrontos do Galo, ele ficou no banco de reservas. E até falando aqui, né, atualizando a questão da venda do Vanderlan, o Palmeiras que vendeu o Vanderlan para o RB por 7 milhões de euros. Então na conta, 85% do jogador, tá? 85% do jogador, 44,2 milhões de reais, tá bem vendido, né? Bem vendido. E o Palmeiras ainda mantém 15%. E nesse ano o Vanderlan ele jogou 22 jogos e apenas 3 no Brasileirão, por isso que é mais fácil a negociação. Bom, o Caio Paulista definitivamente não seria a solução, né, cara? Voltando, né? Não mesmo. O Caio Paulista foi só a benção do universo pra gente acabar chegando no Fux, né? Que teve a troca aí de empréstimo e chegar no Fux e ser um zagueiro interessante, porque o Caio Paulista mesmo só serviu para irritar São Paulino, né, cara? Quando Isso contratou que eu ia ali e falar. tal. Só que daí depois a gente se lascou também. Que daí o Piqueires machucou, a gente teve que ficar com ele titular aí. Então, foi uma contratação aí. Não que eu ache que lá na diretoria os caras falaram, vamos contratar só para zoar o São Paulo. Não acho isso. Que na ocasião tinha realmente uma necessidade. Só que, né, não dá. O Caio Paulista. Primeiro que o Caio Paulista nem é lateral, né? Ele era atacante Isso que eu ia falar. quando ele sobe. Os caras adaptam, colocam ele na lateral porque precisava. E foi o Diniz que colocou ele na lateral. Então não foi nem um cara muito certo das ideias. Uhum. E aí E sobrou pra gente. o melhor momento dele na carreira foi de ponta, né? Jogando com o Dorival pelo São Paulo, né? O melhor momento dele na carreira. Inclusive o Abel, que adora usar lateral de ponta, o Dorival já também fez isso, colocou ele de ponta contra o São Paulo. Inclusive, ele faz uma partidaça aqui no Allianz Parque, né? Que o São Paulo elimina o Palmeiras aqui. Mais uma eliminação aí que eu lembro bem, Não. aqui em casa. Ele, E ele faz uma parte. A temporada 23 dele, né? Temporada 23 dele, ele ia ele jogando de até, ponta. ele até chegou a ser lateral lá, porque eu acho que aquele Wellington machucou na época. Só que assim, todos os gols que o São Paulo tomava naquela ocasião, naquela época era quase tudo na costa dele. Costa Ele dele. ajudava muito ofensivamente, na defesa era só cagada. Alguém devia ter visto isso, né? Você lembra quando o Textor acusou aquele lance do 5-0 que o São Paulo vendeu? Aí os caras pegaram o lance do Caio Paulista errando na marcação. Falaram, não, gente, é ele mesmo. Isso aí é o normal dele, né? O cara não vendeu o jogo, não. E falando agora também de planejamento, tá? Parece que o Palmeiras está querendo contratar todo mundo e é real. O Palmeiras tem um planejamento aí para contratar um goleiro, mas em 2026 o Palmeiras traçou um planejamento de transição para o Everton e atualmente o Palmeiras tem o Everton, o Marcelo Lomba e o Aranha, né, da equipe sub-20. Então o Palmeiras está buscando um goleiro. O Palmeiras tem a intenção de trazer um goleiro. Vista uma contratação agora, nesse momento da temporada, ela é improvável,
né? E só pode acontecer aí como alguma oportunidade de mercado. Então, ó, a tendência é que o Lomba não renove o seu contrato. Ele não renove o seu contrato para o Palmeiras buscar um goleiro para fazer transição com o Everton, se a sombra do Everton que tem contrato até 2026. E inicialmente o Palmeiras traçou um perfil de atleta para a posição que não vai ser muito jovem. O Palmeiras quer um goleiro com certa experiência, um goleiro que já tenha disputado grandes campeonatos. A ideia é repetir o que foi feito aí com a chegada do Everton. Quando o Everton chegou, ele não era o goleiro que ele é hoje, né? No sentido de conquista, de experiência, mas ele já era um goleiro acostumado com grandes competições, Copa do Brasil, Brasileirão, estava em alto nível no Atlético Paranaense, então é nesse sentido que o Palmeiras vai buscar. O Palmeiras trouxe o Everton quando tinha Fernando Praz e Jailson, né? Muita gente perguntou, para quê? Para quê? Tá aí, né? Respondido. E a busca por jogadores que não sejam tão jovens é para entender que para essa posição o Palmeiras tem jogadores formados na base, né? Como por exemplo aí o Kaique, que tem contrato renovado até 2030 e que pode também futuramente ser uma das peças do Palmeiras aí no gol. Mas, cara, acho que essa transição, eu digo para você que ela tá sendo feita até tarde, né? Ela poderia ser feita antes, né? Você poderia ter trazido um cara já. Até para alternar também, é muito comum você testar o goleiro em alguma outra competição, intercalar um pouco ali os jogos. Essa transição já poderia estar sendo feita, né? Isso é muito feito na Europa também, né? Os caras Uhum. têm Copa da Liga Inglesa lá, né? Os caras têm um goleiro às vezes específico só para aquilo ali. Então, o negócio de goleiro é muito tenso, né? A gente. Ainda o Palmeiras acho que não teve tanto problema. Teve aquele espaço que o Marcos se aposenta, aí teve o Bruno, né? Teve, Uhum. enfim, alguns ali que a gente já teve o Praz, Jailson, o Everton, a gente não passou tanto problema assim quanto o São Paulo, por exemplo, depois que o Rogério Ceni se aposentou. Então é uma posição muito delicada, mas tem que tomar muito cuidado. O Everton realmente acho que tem umas 2 temporadas aí que eu falo assim, mano, falha normal, velho. A gente teve o Marcos aqui, a gente sabe que o Marcos já falhou. Igual eu falei, o Rogério, o Dida, sei lá, goleiro foda, aí a gente já viu falhando, mas quando essa falha se torna muito frequente, né? Tem que acender o alerta. Para mim, nos 2 gols ali do Corinthians, o Everton falhou. Primeiro gol ali, acho que foi mais burrice dele, e no segundo também, né? A bola passa muito perto dele ali no meio do gol, cabeceio do Gustavo Henrique. E assim como no primeiro jogo ele salvou, né? Pegou pênalti e tal. A questão é que quanto mais velho o cara vai ficando, o número de falhas começa a aumentar muito, né, cara? E você vê que não Reflexo, né? você vê que não é aquele frango, no Mundial foi. Mas assim, tirando do Mundial, foram falhas realmente, às vezes, de reflexo, coisa boba, assim, não é aquele que passa embaixo da perna, assim. É reflexo, Uhum. é detalhe que você vê que é questão técnica de tempo mesmo, de idade, que faz parte. Você viu um exercício que os caras fazem na academia que é para testar o reflexo. Eles colocam quatro negocinhos assim, é tipo um pêndulo, né? Aí os caras vão soltando esse pêndulo devagar e o jogador tem que pegar, né? O Richard Rios, os caras fazem com o Richard Rios e com o Everton. O Richard Rios pega todos. O Everton acho que deixa cair uns 2, cara. Aí os caras, você tá ligado, né? Isso aí virou prato cheio pra rapaziada falar lá. E faz sentido, né? Infelizmente faz sentido. É um baita de um goleiro. Eu acho que esse negócio dele deveria ter sido feito com calma e com muito respeito, né? Essa transição dele tem que ser feita com calma e com muito respeito, porque não é qualquer goleiro. Não é qualquer goleiro, é um cara muito vitorioso aqui. A única coisa que tem que se tomar cuidado é para você não, pô, como posso dizer, desgastar a imagem dele, né? Desgastar a imagem e realmente as coisas que acabarem sendo marcadas da saída dele são as falhas, né? Você tem que tomar muito cuidado com essa transição, né? O do Mundial mesmo é muito a demora de resposta, porque assim, ele fez Exato. o gesto técnico correto, aí a bola desvia. Ela não desviou muito, então ele tem que ter uma resposta de corrigir ali, né? E ele não teve, não passou embaixo da perna dele, passou do lado, ele ficou parado. Não é aquele que o cara faz alguma coisa, né? Ele realmente a bola passou, parece que travou, né? Deu uma tela azul ali, e é esse negócio de resposta. Pensamento intrusivo, né? E se eu deixar essa bola entrar aqui? Será que dá problema? Foi isso, velho. Pelo amor de Deus. Ai, cara, é pensamento intrusivo. E agora vamos aí falar da apresentação do Kelvin e das falas da Leila. Senhores, antes de entrar aqui na fala da Leila Pereira, recadinho rápido para vocês. Seguinte, se você acertar sua fezinha na KTO nesse fim de semana, o lucro é seu. Se você errar, KTO te devolve até R$ 25. Ah, joguei 15, não bateu? Eles te devolvem 15.
Jogou 25, não bateu, eles te devolvem 25. Se jogou 50, não bateu, eles te devolvem 25 também. Então, como funciona? Chance extra KTO. Promoção vale para o dia 9 e 10 de agosto e é exclusiva para jogos da Série A. Para participar é muito simples. Você primeiro vai criar a tua conta, QR Code ou comentário fixado aqui no nosso vídeo. Você vai na aba promoções e ativa a chance extra. Você tem que fazer isso para participar, hein? Aí você faz lá a sua fezinha, no mínimo em 3 seleções e 3 jogos diferentes. Inclusive eu cravei ontem, viu, Erla? Cravei ontem aí uma odd 3 na KTO. Eu cravei o jogo do Vasco. Sim, eu cravei a vitória do Vasco. Fui numa odd 3. Cravei também o jogo do Cruzeiro, o over 1.5. E, meu amigo, ontem a gente deitou. Ontem a gente acabou com o jogo com a chance extra. Foi aí, ó, mais de 1.5 no Cruzeiro, resultado final do Vasco e também no jogo do Internacional e Fluminense, que a gente cravou uma odd 3 lá na KTO. Então não tem segredo. Se você bater, você ganha normalmente. Se você perder, a KTO te devolve R$ 25 para você fazer mais fezinha. Lembrando, 3 seleções em 3 jogos diferentes. Ah, vou no jogo do Palmeiras, vou no jogo do Galo e vou no jogo do São Paulo, por exemplo. Algo nesse sentido, né? Você pode escolher 3 jogos em 3 seleções, mas fica ligado, é só nesse fim de semana. Você tem que ativa a chance extra na aba promoções antes de fazer tua fezinha, fechado, senhores? E lembre-se, responsabilidade, muita responsabilidade. Assim como você precisa de responsabilidade para beber, né? Você vai beber 36 garrafas, se você está fazendo isso, né? Você não deveria estar bebendo, a mesma coisa vale aqui para você brincar, sempre com muita responsabilidade para maiores de idade apenas. Fechado, senhores? Apresentação do Kelvin, só para adiantar, o Kelvin vai usar a camisa 12, tá? Mas assim, a apresentação dele em si foi bem protocolar, né? Como a gente já tá acostumado. O coitado teve que ficar respondendo sobre a eliminação, que ele nem tava jogando ainda, né? Mas a Leila aí soltou os cachorros, como ela costuma fazer. Mas antes eu queria dar uma palavrinha para vocês e para os nossos milhões de torcedores. Não é que eu não tenho dúvida nenhuma que estamos todos chateados, frustrados, não é, pela nossa desclassificação da Copa do Brasil. Todos nós trabalhamos muito, todos nós lutamos muito aqui, não é para que a gente tivesse conseguido passar para a próxima fase. Mas, gente, quem trabalha no futebol sabe que um ganha e um perde. Não é? Nós sempre trabalhamos para sairmos vitoriosos, mas também temos que estar preparados, não é? Caso o êxito não venha. Então, eu queria pedir para os nossos milhões de torcedores, mas para os que são realmente torcedores do Palmeiras. Não, Porque sai aquele, disso. não é, que o Palmeiras trabalha incansavelmente, aqueles que sabem pensar, não é, que nem sempre as coisas acontecem como nós pretendemos, né, que aconteça, para essas pessoas, esses torcedores, que nos momentos difíceis estão ao nosso lado, porque são nesses momentos que nós precisamos dos nossos torcedores. Tenham um pouco de paciência, que vocês sabem, hoje vou apresentar o 9º reforço do Palmeiras, e nós estamos num processo de reformulação, e às vezes nós precisamos de um certo tempo, não é? Para que as coisas comecem a andar da forma que nós desejamos. Então, paciência, eu não tenho dúvida nenhuma que o torcedor tem todo o direito de criticar, claro que sim, não é? O que eu não posso admitir é as pessoas duvidarem da capacidade do nosso treinador, da nossa comissão técnica, do nosso trabalho. Isso, para mim, é inadmissível. Ainda mais se tratando de um profissional como nosso treinador, que já se mostrou extremamente vencedor, extremamente profissional, competente, e que eu gostaria até de falar com vocês. Quem está falando é Leila Pereira, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Porque o que eu ouço, o que eu vejo, opiniões que tem que se fazer isso ou aquilo, isso não me interessa. Vocês sabem que, pela minha personalidade, eu faço o que é melhor para o Palmeiras e decido aqui dentro da academia de futebol. Eu não decido ouvindo parte mínima de torcedores e não decido também
ouvindo comentaristas, tá? Eu decido profissionalmente e racionalmente. Tá? E aqui, enquanto eu for presidente, até dezembro de 2027, quem determina as regras sou eu. Não é comentarista e nem uma parte de torcedor. Tá? Então, eu tenho todo o interesse e eu luto para que o nosso treinador fique conosco até dezembro de 2027. Esse é o meu desejo, é isso que eu quero para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu, como presidente, eu tenho esse direito. Algumas pessoas têm direito de criticar e eu tenho direito de decidir. E aqui, enquanto eu for presidente, quem decide sou eu. Não é? Então, o Palmeiras tem interesse, já conversei com o Abel, eu quero que ele fique conosco até dezembro de 2027. O quanto antes iremos assinar esse contrato, tá? Renovando o contrato dele até dezembro de 27. E assim que eu tiver com esse documento assinado, eu volto aqui para comunicar a vocês. Então, para deixar muito claro para todos os nossos torcedores, jornalistas, comentaristas, que esse é o desejo da presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu continuo acreditando no trabalho que vem sendo desenvolvido por nosso treinador, por nossa comissão técnica e pelo nosso diretor de futebol. Aqui, na Sociedade Esportiva Palmeiras, quem determina as regras é a presidente, em conjunto com o nosso treinador e com o meu diretor de futebol. Então, o que falarem, o que comentarem, o comentário é livre, não é? Estamos numa democracia. Mas aqui dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, quem determina as diretrizes se chama Leila Pereira, presidente do clube. Ok? Então, foi basicamente aqui quem manda sou eu, né? Eu acho que o caminho que ela pega errado aí é esse negócio de verdadeiros torcedores, que é uma coisa que o Abel também às vezes me irrita. Mas do resto ali, ela já tem feito isso, né? Não é muita novidade. Ela, quando o bagulho aperta, ela costuma proteger o Abel, costuma desse lance de que não se importa muito com as críticas e tal. Mas é isso, né? É Leila Pereira, a gente conhece bem, não mudou, né? Desde o primeiro ano de mandato, é o mesmo perfil, não tem jeito. E cara, realmente essa questão aí de duvidar do trabalho do Abel acaba acontecendo, cara, justamente porque são 9 eliminações, né? Do mesmo jeito que ele ganhou pra caramba, ele também perdeu pra caramba. A gente foi 9 vezes eliminado aí em casa, né? 8, acho que ele tem recordes muito positivos pelo Palmeiras, mas infelizmente também tem esse recorde negativo agora das eliminações, né, cara? É natural essa desconfiança da torcida, isso é normal. Tem gente que obviamente acredita na volta dele por cima. Eu, conforme vai passando o ano, eu vou achando cada vez mais difícil dele se recuperar. Ainda tem uma mínima esperança, confesso. Você tem não sei o que, como é que fala? Memória afetiva do Abel, talvez seja isso mesmo, talvez eu tenha isso mesmo. Talvez eu não sei se eu esteja esperando que volte um negócio que nunca mais volte. Talvez eu realmente, talvez a rapaziada que diga isso esteja certa. Pode ser verdade. Mas do mesmo jeito que ele ganhou muito, ele também perdeu muito, né? Acho natural a rapaziada desconfiar. Faz parte, né? E, mano, não tem como. O bagulho é o clássico, velho. Eu sei que, pô, ser eliminado pra qualquer um seria ruim, assim como foi ruim quando foi pro CRB, né? Então, não é uma exclusividade, assim, também. Mas o clássico, ele ganha muita força. O contexto que a gente falou aqui já, da situação do Corinthians. Aí, provavelmente, o Corinthians vai jogar o final de semana, nem sei com quem, né? Agora perdeu o Carrillo, o Memphis. O Memphis, meu Deus do céu. E vai jogar, sei lá, com quem vai tomar gol, provavelmente, vai jogar mal pra caramba. Tem o lance. E assim, já aconteceu o contrário. O Palmeiras já teve times horríveis que bateu de frente com o time campeão do mundo do Corinthians. Então acontece. Aliás, até um adendo. Os dois se machucaram. Aí os caras tá falando gramado. O gramado do Allianz tá ruim mesmo, viu? Não vou querer falar aqui, não. Mas o Memphis claramente foi por estar fora de peso, porque ele foi dar uma puxada e sentiu. E o Carrillo, um acidente. Caiu, o Giai caiu em cima do pé dele, do tornozelo. Aconteceu já com o Felipe Melo, né? Do cara cair no tornozelo dele machucar, isso infelizmente é um acidente, né? Então, assim, não comemoro nenhuma circunstância, lesão do rival, mas não vem jogar, a culpa não, tem que ver o que aconteceu, né? O Memphis, para mim, claramente, questão de ritmo dele mesmo, e o Carrillo, acidente de percurso que acontece. Carrillo já tá fora da temporada, o Memphis ali 2 meses fora, até recuperar, estão basicamente os dois quase fora da temporada também. Mas vamos fingir que os caras não sabem, né? Vamos fingir que os caras não sabem que a culpa não é da grama. É mais cômodo pros caras também. É o que você falou, a grama realmente tá ruim, mas vamos fingir que os caras não sabem, que eles não vão
forçar essa falácia de grama aí mais uma vez. E é isso, senhores. Trouxemos para vocês aqui um montão de notícia, um caminhão de notícia aí. Palmeiras procurando reforço até pro gol também. Caio Paulista não deve voltar. E essa fala da Leila aí a respeito das críticas, rebateu as críticas dos torcedores, né? Momento muito difícil que o Palmeiras vive na temporada. E, enfim, momento de muita pressão. O que você pensa, cara, a respeito? Deixa aí nos comentários, por gentileza. É muito importante que você deixe seu comentário, que você se inscreva no canal. Você que chegou aqui, assistiu esse vídeo até o final, é muito importante aí que você faça todos os requisitos aí. Fechado? Muito obrigado e se inscreve, viu? Tem muita gente que assiste os nossos vídeos e vai embora, acaba não se inscrevendo. Até, com muita gente que consome mesmo bastante vídeo, não é inscrita. Então, certifica aí se tá tudo direitinho, por favor. Beleza, meus amigos? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e a gente volta aqui a qualquer momento com outro vídeo. Valeu!